Olá, bem-vindo a mais um Ore Conosco, mais uma quinta-feira que a gente compartilha alguns motivos para você orar, compartilhar com a sua família, compartilhar com outras pessoas, e também para a gente orar juntos mais à noite, às 8 horas da noite, a gente tem a nossa reunião de oração no nosso templo. A gente tem visto as perguntas do breve catecismo, pergunta de número 48, o que nos é ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento. Então lembre que a gente teve aquela sequência de perguntas, né? Qual é o mandamento, o que o mandamento exige, o que o mandamento proíbe, e agora é alguma coisa a mais, né? Então atenção sobre essa expressão, diante de mim. As palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se outro Deus em seu lugar. Vale a pena você ver, as passagens estão indicadas aqui embaixo, então Salmo 139, versículos de 1 a 3, Deuteronômio 30, 17 e 18, para que a gente tenha esse cuidado, né, de não termos outros deuses diante de Deus, do Deus verdadeiro, e reconhecer como que isso é uma ofensa contra o próprio Deus, a quem nós devemos querer agradar, adorar, bem dizer, e isso é algo para a gente orar também, orar adorando, orar pedindo perdão, pedindo inclusive que ele sonde o nosso coração para que nada esteja no lugar que pertence somente a ele. Vamos orar pela Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo. Novamente estou colocando aqui as igrejas do nosso presbitério, além da nossa igreja, Cidade Dutra. A gente orar pela Congregação Peniel, Taboão, Igrejas Filadélfia, Higienópolis, Interlagos, Ipiranga, Jabaquara, Jardim Apurá, Moema, Monte Sião, Saúde e Vila Mariana. Pelas igrejas, pelos seus pastores, pelos seus desafios, esse momento em que a gente está organizando algumas coisas para o final de ano, essas igrejas também vão ter suas comemorações, planejando coisas para o ano que vem. Então é importante a gente orar uns pelos outros. Vamos orar também pela nossa igreja em si. A gente tem a Festa das Nações, eu vou destacar depois, tem o Bazar da SAF no dia 30, tem a Serenata lá no condomínio onde o presbítero Jorge e Vilma moram no dia 7, a gente está se organizando para isso, a gente quer que você participe também, então no dia 7 à tarde a gente já vai se reunir lá no nosso espaço para o ensaio final, os acertos e tudo mais, a gente precisa inclusive do seu nome, da sua identificação, participa, mas ora também para que esse seja um tempo de alegria, de exaltação do nome de Deus, de pessoas conhecendo o amor de Jesus. Vamos orar pelos desaparecidos, eu estou destacando aqui o Raimundo, você vê a foto dele, ele é de 51, ele desapareceu no dia 8 e ele tem Alzheimer. E essa testa também descascada pelo sol é um dos sinais que talvez ajude a identificar e a gente poder orar para que ele esteja bem, né, que ele seja encontrado logo e com saúde. Tá? Vamos orar pelo nosso país e vamos orar pelos nossos governantes. Aqui é o terceiro grupo que eu estou colocando aqui, que é da comissão diretora, da mesa diretora do Senado. Então colocamos lá primeiro, para não ficar muita gente, né, de uma vez só, presidente, vice, tesoureiro, secretários, agora primeira suplente Mara Gabrilli, segunda suplente a Ivete de Silveira, terceiro suplente doutor Irã, quarto suplente Messias de Jesus. Ore por eles, pela vida deles, pela família deles, pelo governo deles, pela maneira como eles têm auxiliado o Senado do nosso país. Agora eu vou destacar aqui essa parte que eu falo das missões, a Festa das Nações já está chegando agora no próximo sábado, a gente pretende começar às 4 da tarde, então procura se organizar para até chegar um pouquinho antes. A gente está pedindo a Deus por esse momento que o Vitor Quevedo vem do interior de São Paulo, lá da cidade de Araras, para que corra tudo bem. Precisa ser um tempo muito agradável, com a música boa, gostosa, que a gente já tem procurado conhecer e divulgar também, e um tempo bom para a gente conhecer mais o trabalho missionário que tem sido feito, e também ali tem aquele tempo de comer coisas muito boas, de arrecadar valores para a missão. Então, ore por isso, convida outras pessoas, compareça, tá? A gente está orando com aquele guia de oração da APMT, então mais dois motivos ligados ao campo, número 19, pelo espaço para realizar as atividades e que tenha aceitação pelo povo do campo. Então, até conquistar esse espaço, às vezes dificuldade de aluguel ou até de abertura para o espaço mesmo, e também pela ação evangelística, que os corações estejam abertos ao evangelho. Então, às vezes vai demorar bastante tempo para se começar a realizar uma atividade, muitas atividades que tem que começar mostrando o evangelho de pouquinho em pouquinho, mas o alvo é esse, a gente deve orar pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, os missionários da Junta de Missões Nacionais, pastor Edivaldo e Marli, lá em Nova Monte Verde,
o missionário Gilmar e a Wanda, pais do Samuel, da Gabriela e da Débora, lá em Poconé, e o pastor Lanes e a Liliane, lá em Porto dos Gaúchos, as três famílias missionárias lá no Mato Grosso. E a gente ainda tem mais alguns lá desse estado, a gente orar pelo crescimento da presença do Evangelho nessa região do nosso país. Orando pela igreja perseguida, lembra que na descrição do vídeo eu deixo os links para você conhecer um pouquinho mais da Angola, número 71, que desde 2004 o governo não reconhece oficialmente nenhuma igreja. Como resultado, muitas operam ilegalmente, o que leva cristãos à prisão, igrejas a serem multadas ou igrejas serem demolidas. O governo também cria um ambiente desfavorável por considerar algumas igrejas como seitas religiosas preocupantes. Ora, interceda pelas autoridades do governo para que atuem de forma a garantir os direitos de todo o povo, independentemente de religião. E um desafio, como aparece vez sim, vez não, né? Compartilhe com alguém da liderança de sua igreja como é importante para você fazer parte do corpo de Cristo em uma comunidade local. Lá não dá para fazer isso com tanta facilidade. E a gente também tem na descrição do vídeo um link sobre Burkina Faso, número 20, tá? Esse país era um exemplo de tolerância religiosa, mas agora é palco de desentendimento entre muçulmanos e cristãos. Além das ameaças de jihadistas, cristãos de origem muçulmana são pressionados e ameaçados pela família e pela comunidade. Muitos tentam compartilhar sobre Jesus e temem, quando compartilhar, serem rejeitados e forçados a renunciar à fé. Ore, clame por sabedoria, proteção e amor dos parceiros locais da Portas Abertas, que servem aos cristãos mais necessitados. E o texto de 1 Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ore por esses países, ore conosco, ore na nossa reunião de oração. Hoje a gente segue a nossa leitura usando essas figuras para dar atenção ao texto de Atos, capítulo 17. Então, esteja com a gente mais à noite no horário da nossa reunião de oração, mas já ore agora mesmo por esses motivos também. Reúna a sua família, ore pelos motivos que vocês têm, compartilhe com o restante da igreja também. Um abraço, Deus abençoe.